Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Nós sabemos da dificuldade que estamos passando hoje, né? Por conta de nós não podermos estar juntos na casa espírita, mas Deus nos proporciona uma possibilidade através da informática, através de todos os recursos eletrônicos que temos hoje, de nós continuarmos conectados. Os espíritas somos todos teimosos, perseverantes, apesar de não podermos estar lá na casa espírita, nós estamos aqui juntos conversando. Então, vamos agradecer a Deus essa possibilidade, né? Porque temos a chance de, apesar de não estarmos juntos, podermos estar eletronicamente conectados. Eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu faço um trabalho gravado via internet, com essas tecnologias novas, mas eu acho que é um recurso muito importante para nós que estamos interessados em aprender. O recurso da aprendizagem é muito importante. Apesar de muitas vezes termos uma idade mais avançada, isso não nos impede de aprender. Então, temos que lembrar que somos espíritos imortais e que, por conta disso, podemos aprender até o momento do desencarne. E isso que acontece, aprendemos todos os momentos. Então, vamos aceitar, vamos vivenciar aquilo que nos é permitido. Então, para dar início ao nosso trabalho dessa noite, eu vou ler uma página e depois nós vamos fazer a nossa prece para que nós possamos entrar no nosso tema de hoje. Eu escolhi esse livro, Filhos de Deus. Aqui tem páginas maravilhosas e eu escolhi para nós conversarmos hoje essa página que se chama Teu Recomeço. A cada momento, podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro em escala ascendente de valores e conquistas intelecto-morais. Sempre há de se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se afigura como um desastre total, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado ao suicídio, são apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se desistir de lutar. Não houvessem esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido nas malhas de qualquer improviso, ou já esperado problema aterrador, tem calma e medita, ao invés de te deixares arrastar pela convulsão que irá estabelecer. Refugia-te na oração, a fim de ganhares força e inspiração divina. Como tudo passa, isso também passará. E quando tal acontecer, faze o teu recomeço, a princípio com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus,
Mestre de infinita misericórdia, amigos espirituais, nossos companheiros, missionários da luz, aqui estamos mais uma vez para nos conectarmos com os nossos irmãos da nossa tão querida Casa Espírita. Que a tua misericórdia infinita, Jesus, possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, a fim de que possamos, nesse momento, entrar em sintonia com as forças superiores do bem e, conectados com esse sentimento de amor, possamos orar por aqueles que sofrem, orar por aqueles que estão hospitalizados, orar por aqueles que estão nas ruas, pedindo a Deus que lhes dê paz, equilíbrio, que eles possam novamente retornar a uma condição de melhor equilíbrio e felicidade. Que o teu amor infinito possa nos envolver nessa noite. Assim seja. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a depressão. Essa palavra, né, depressão, a gente tem ouvido muito na mídia, ouvido muito, às vezes, parentes, amigos que estão passando por dificuldades e que muitas vezes entram num processo depressivo. Nós vemos hoje, através dos informes da Organização Mundial de Saúde, que a depressão tem aumentado muito e que é uma estimativa, né? Cerca de 360 milhões de pessoas no mundo hoje estão com depressão. Então a gente pode observar que é uma quantidade expressiva de pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão em grandes dificuldades, e nós, como trabalhamos na Casa Espírita e estamos sempre engajados com a vontade de participar num processo de uma retomada de trabalho das pessoas que estão em dificuldades, nós vamos lembrar, estudar e vivenciar esses ensinamentos para que a gente possa ajudar as pessoas que vêm à Casa Espírita, ou a nós mesmos, ou ao parente, ou qualquer pessoa que precise desse auxílio. Então, por isso, nós trouxemos um estudo bastante simples para que a gente possa começar a entender qual é esse processo e a gente possa procurar trabalhar em prol de nós mesmos e daquelas pessoas que estão precisando disso. Então, segundo a OMS também, o conceito de saúde, ela é um conceito que é um bem-estar físico, emocional, psicológico. E quando o indivíduo está com algum problema, que um desses fatores, ou fator psicológico, emocional, físico, está abalado, o indivíduo sai da condição de saúde e entra numa condição de doença ou de transtorno. E a gente vai observar que a depressão, na realidade, ela não é uma doença. Por que ela não é uma doença? Existe a diferença entre doença e transtorno. As doenças são aquelas patologias que podem ser diagnosticadas através de exames clínicos, laboratoriais, exames de imagem, em que o médico ele pode, através desses documentos, dessas informações, desses parâmetros, dizer se o indivíduo está ou não saudável. No caso do transtorno, nós sabemos que o indivíduo está passando por dificuldades, mas nós não temos como medir bioquimicamente, clinicamente, laboratorialmente ou por exame de imagem que o indivíduo está deprimido. Então, os transtornos, eles não podem ser mensurados de uma forma igual às doenças convencionais. Então, normalmente, nós temos visto que os estudiosos do problema tratam
a depressão como sendo um transtorno. Alguns falam de transtorno de ansiedade, outros transtorno de afetividade. É simplesmente uma terminologia, mas que, no geral, é uma coisa só. E eu tenho lido algumas coisas sobre que Divaldo fala sobre depressão, sobre o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico psiquiatra muito estudioso da glândula pineal. Ele diz que a depressão é um transtorno de ansiedade, que é diferente da ansiedade que a gente conhece. Nós conhecemos a chamada ansiedade de adaptação, que é uma ansiedade que está ligada a uma situação qualquer que nós vamos enfrentar e que nos deixa preocupados, né, temerosos. Então vamos fazer um concurso para o emprego, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer uma prova, vamos fazer qualquer tipo de coisa que venha a nos trazer um mal-estar, uma ansiedade que chamamos de ansiedade de adaptação. O indivíduo tem sudorese, o indivíduo tem, às vezes tosse, às vezes fica febril, às vezes fica gago. Então, são sintomas relacionados a uma ansiedade chamada de ansiedade de adaptação. No caso da depressão, nós chamamos disso de um transtorno de ansiedade, que é diferente. Esse transtorno de ansiedade, o indivíduo, na realidade, não sabe por quê. Não tem uma questão, eu vou fazer uma entrevista. Não é isso. Ele, na realidade, ele tem uma tristeza profunda, um mal-estar, uma prostração, um isolamento social. O indivíduo não tem vontade de falar com ninguém, ele fica recluso. Alguns indivíduos dormem muito, outros ficam alerta, não conseguem dormir. Algumas pessoas têm falta de apetite, outras comem demais. E a característica principal é que esse indivíduo perde a conexão com a família, com o mundo social. Ela tem vontade de se isolar, porque ela sente que não está sendo envolvida, amparada. Então, existe um transtorno que a pessoa acha que está sendo relegada, abandonada, e por conta disso ela não quer mais contato com ninguém. E esse transtorno é um transtorno muito difícil, inclusive às vezes transtorno difícil de tratamento, dependendo da situação da pessoa. Por quê? Esse transtorno de ansiedade, ele acontece através, principalmente, ele tem o seu início nas questões dos sentimentos contrapostos. O que quer dizer isso? O indivíduo, muitas vezes, ele tem raiva da mãe querida dele. O indivíduo, às vezes, é uma pessoa muito honesta, que tem conceitos morais profundos, e muitas vezes ele precisa sustentar a família, às vezes tem uma idade avançada, sustentar a família, às vezes tem parentes, filhos, netos para que ele possa sustentar, e aí ele trabalha numa empresa como ou contador ou como administrativo, e aí a empresa solicita dele uma atitude não muito aceitável moralmente. Alguma situação em que ele é obrigado a fazer coisas que ele não gostaria de fazer, coisas que estão fora daqueles conceitos morais dele. Se ele é um contador, às vezes a empresa quer que ele faça algum recurso contábil para mudar as características da empresa, para a empresa ganhar mais dinheiro. Então, o indivíduo, ele tem uma questão moral pessoal, mas ele é obrigado
às vezes, a fazer coisas que não gostaria. Então, isso que são sentimentos contrapostos. O transtorno de ansiedade, ele começa nessa questão dos sentimentos que se opõem. Ele quer uma coisa, mas é obrigado a fazer outra. Ele quer viver uma questão, mas é obrigado a viver outra. Então, esse sentimento sentimentos opostos fazem com que essa criatura comece a entrar num processo que é um processo difícil, processo de não aceitação. Às vezes, o indivíduo precisa trabalhar a sua questão moral e se conectar, pedindo ajuda para que ele possa vivenciar isso aí. E esses sentimentos contrapostos, logicamente, sentimento, emoção, é pensamento. Pensamento. E pensamento é uma força. Nós que somos espíritas já sabemos disso. Pensamento é uma força muito superior. O indivíduo, através do seu pensamento, pode mudar muitas coisas, né? E o Dr. Sérgio, nos trabalhos dele, ele explica que os pensamentos negativos, vamos começar pelos positivos, né? Os pensamentos positivos, eles estimulam os neurônios cerebrais a produzirem ondas de fótons. Fótons são partículas, subpartículas atômicas que, entrando em contato conosco, entrando em contato com a nossa fisiologia orgânica, ele é um agregador de moléculas, ou seja, ele é um construtor, ele trabalha para a construção de moléculas. E essa construção vai facilitar a produção dos hormônios que são produzidos no cérebro, nas glândulas cerebrais, nas glândulas endócrinas, que são os hormônios responsáveis pela felicidade, pelo bem-estar, pela alegria, pelo prazer, que são principalmente a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Existem outros, mas esses são os principais. E essas substâncias são estimuladas a sua produção através da ação dos fótons, que são as emissões de um pensamento positivo. E aí, esse indivíduo passa a produzir esses hormônios de uma forma natural, normal, para que esse indivíduo possa ter uma vida feliz, uma vida equilibrada, os seus hormônios funcionando normalmente, as suas células nervosas, através das sinapses, conseguem funcionar bem. Os neurônios são células que conduzem a corrente elétrica. E a condução da corrente elétrica, ela se faz com a ajuda desses hormônios. Se o indivíduo perde ou diminui a quantidade desses hormônios, essa corrente elétrica que passa através dos hormônios, ela vai ser diminuída ou muito prejudicada. Então, pensamento positivo estimula a produção de hormônio, que estimula o prazer, a felicidade, o bem-estar. Já os pensamentos negativos, ao contrário, estimulam os neurônios a produzirem uma onda de elétrons, que são subpartículas também atômicas, só que os elétrons são partículas desagregadoras de moléculas. O que é desagregador? É aquilo que desagrega, destrói. Então, esses elétrons vão danificar os circuitos bioquímicos na produção da serotonina e dos hormônios em geral. Então, os elétrons vão prejudicar esses ciclos metabólicos bioquímicos de produção de hormônios. E aí, o indivíduo passa a produzir pouco e passa a ficar doente. A sua corrente elétrica através dos neurônios, ela é prejudicada, ela não se faz normalmente, e aí o indivíduo passa a ficar doente, né? Passa a ter os sintomas de um indivíduo triste,
de um indivíduo não saudável, de um indivíduo acanhado, de um indivíduo deprimido. Então, a gente pode observar que a diferença de um pensamento positivo para um pensamento negativo é fundamental para a nossa vida. Então, quando nós temos um pensamento negativo, nós temos tendência a ficar doentes. Por isso, as enfermidades todas que a gente vê pelo dia a dia. Porque o nosso espírito ainda tem muitos processos de doença, de inferioridade, de desequilíbrio. Por isso, a quantidade maior de pensamentos negativos do que positivos que acontecem na nossa condição moral atual. Então, esse indivíduo, muitas vezes também, pela não aceitação das questões da vida, ele adoece. Ele entra em depressão, porque às vezes ele não se conforma com as perdas, com as decepções, ele não se conforma com a perda de um ente querido, ele não se conforma com a perda de emprego. Então, ele entra num processo de pensamentos negativos que vão levar a esse circuito que nós falamos agora. E o que nós vamos fazer com esse indivíduo que está doente, né? Que está com transtorno, não é uma doença, é um transtorno. O que vamos fazer com esse indivíduo que está transtornado, que está aflito, que está em conflito? A doutrina espírita tem, através dos recursos, e os médicos dizem, basicamente, que um deprimido precisa de um amigo. E quem é o nosso maior amigo? É Deus. Então, o indivíduo precisa fazer uma conexão com Deus, com Jesus, com os guias espirituais, com os seus pares, para que ele possa, através da ajuda desses espíritos superiores, receber esse banho de fótons de que ele está necessitando para sair da situação. Mas para isso ele tem que querer. Então, o indivíduo deprimido muitas vezes está numa situação tão difícil, tão complexa, que ele precisa de ajuda, além de Deus, de uma ajuda física, orgânica. Então ele precisa de um psiquiatra. Esse psiquiatra vai prescrever medicamentos, princípios ativos que vão estimular as glândulas a produzirem o hormônio que está faltando. Então é quase que um processo forçado. É um processo de estímulo forçado para que o indivíduo possa produzir aquilo que está faltando. Logicamente que a cura definitiva desse processo depende muito da pessoa, depende muito do indivíduo, depende dele querer, depende do quanto ele vai se esforçar para isso. Por isso que nós vemos que a depressão, ela tem a origem dela, ela pode ser aquilo que eu falei, uma origem externa, que a gente chama de um fator exógeno, ou do fator endógeno, ou seja, de dentro. Porque muitas vezes o indivíduo, no caso dos fatores endógenos, o indivíduo nasce com alguns fatores genéticos, com alguns genes que podem, de acordo com a vivência, de acordo com o trabalho daquele indivíduo, esses genes podem se tornar ativos e provocar a depressão. Então, às vezes, o indivíduo nasce com isso. Então, é um fator endógeno hereditário. Porque, muitas vezes, em função das questões espirituais, a reencarnação dele foi, de alguma forma, uma imposição, ele receber alguns genes desequilibrados, alguns genes que teriam tendência, porque o indivíduo às vezes tem genes para aquelas patologias, para aquelas doenças, mas muitas vezes ela não se expressa.
aquela patologia não se expressa porque o indivíduo, através da sua vida, através do seu otimismo, do seu trabalho, da sua autocura, ele não expressa aquilo que o gene tenderia a apresentar. Então, muitas vezes a pessoa tem gene familiar para diabetes, mas não tem diabetes. Ele tem gene familiar para câncer, ele não tem. Então, você ter um gene para uma determinada doença não quer dizer obrigatoriamente que o indivíduo vai ter aquela patologia. Isso depende da mente, depende da criatura, depende do quanto esforço ele faz para superar as suas dificuldades e conseguir ficar saudável sem, mesmo tendo aquela propensão genética a ter doença. E a depressão, ela tem uma origem genética, sim. Algumas pessoas têm uma depressão assim relativamente leve, outras uma depressão mais profunda. Então, isso vai depender muito do indivíduo. E na Casa Espírita, nós estamos hoje na Casa Espírita com um trabalho de atuação justamente para ajudar essas criaturas a entender esse processo. Porque a partir do momento que você entende o que está acontecendo contigo, você entende que você pode interferir naquilo, que você obrigatoriamente não vai ficar doente se você não quiser, isso é muito importante, né? Precisamos explicar para o indivíduo isso. Você vai ficar doente se você quiser. Se você não quiser, tem uma opção. Medicação, boas leituras, ligação com o seu guia espiritual, ligação com Deus, o trabalho para os outros, né? A doação para o trabalho social, tudo isso faz com que muitas vezes a gente consiga superar dificuldades que estariam crônicas e fechadas se nós não optássemos por uma nova resolução, né? Então nós vamos ver, existem muitos exemplos para esse mundo afora dessas questões. O Dr. Sérgio deu um exemplo no áudio dele que eu achei muito interessante, de uma madre superiora que trabalhou durante muitos anos, 30, 40 anos, eu não sei exatamente, num convento, e que ela era instrutora, ela era uma mulher de extrema habilidade de trabalho, de produção, de ajuda, de amparo. Ela tinha uma capacidade de trabalho fenomenal. E aí, em um determinado momento da sua vida, ela teve um AVC e ficou acamada. Não podia mais trabalhar. Ela estava impossibilitada do trabalho que estava acostumada a fazer. E aí, quando ficou acamada, ela começou a entrar nesse processo de depressão. E aí, as freiras chamaram um psiquiatra, e esse psiquiatra era uma pessoa assim, muito iluminada, que conversou muito com ela e perguntou o que ela mais gostava de fazer, o que ela gostaria, se pudesse levantar agora da cama, o que você mais gostaria de fazer? E ela falou que era continuar trabalhando no convento, com as atividades que tinha, com o desempenho que tinha. E aí ele sugeriu uma coisa que eu achei muito interessante, porque esses médicos também são criaturas que são iluminadas, né? Criaturas que são assistidas pelo mundo espiritual. E aí ele sugeriu a ela que ela passasse a escrever a história do convento, já que ela havia trabalhado durante tantos anos no convento, que ela escrevesse essa história e publicasse um livro. E aí, com isso, ela criou um entusiasmo, criou uma alegria, criou uma nova oportunidade de vivenciar aquilo tudo, e ela conseguiu se recuperar sem tomar medicação nenhuma, simplesmente fazendo um trabalho de doação, continuar o trabalho de doação que ela já fazia, né? Então você veja que às vezes um bom terapeuta, um bom psicólogo, um bom psiquiatra tem recursos para ajudar e estimular a pessoa a sair daquela situação, né?
Na casa espírita nós sabemos do dia a dia que nós enfrentamos, principalmente as pessoas que fazem diálogo, das situações difíceis. E esse indivíduo ele tem que estar preparado para isso, ele tem que conhecer essas questões, esses transtornos, essas dificuldades, para que ele tenha subsídios para ajudar essas pessoas a saírem desse marasmo, que às vezes uma única palavra, uma única opção, uma única colocação ajuda aquela pessoa e ela instantaneamente sai daquilo. Além do que nós já sabemos, né, os passes, água fluidificada, o passe é um banho de fótons. Os guias espirituais derramam sobre nós uma energia salutar para que a gente consiga continuar a nossa caminhada. Eles sabem que o que nós estamos vivendo na Terra são momentos difíceis. O esquecimento daquilo que a gente prometeu em fazer, o esquecimento do passado, ele é um fator que muitas vezes nos deixa achando que somos criaturas sofredoras. E aí, esse banho de fótons que a gente recebe através do passe é uma energização que coloca você numa posição de levanta, trabalha, supera, vamos vencer, a vida é eterna. Então, esses conceitos da doutrina espírita nos ajudam a fazer esse movimento de superação, que é um movimento muito importante para todos nós. Nós podemos lembrar que isso não acontece com o outro. Isso pode acontecer conosco. Então, a nossa autoeducação, o nosso autoconhecimento é muito importante também, porque no momento que estiver numa dificuldade muito grave, muito séria da nossa vida, nós temos que lembrar desses conceitos, porque são conceitos que não são para os outros, são conceitos para nós, todos nós, incluindo o trabalhador da casa espírita, né? Porque nós não estamos de forma nenhuma imunes a essas dificuldades. Então, a casa espírita nos ajuda, nos ampara, nos protege, mas nós precisamos ter a nossa força mental, espiritual, o nosso querer, a nossa vontade e para construirmos aquele pensamento positivo que nós falamos de recuperação. Então, com isso, eu quero agradecer aos companheiros. Infelizmente, não estamos de uma forma presencial que a gente possa trocar ideias, mas com certeza no futuro vamos poder nos reencontrar e nós vamos poder novamente conversar, trocar ideias e principalmente olhar no olho no olho aquele que está fazendo o trabalho. Obrigada aos companheiros, vamos fazer nossa prece final. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, encerramos a nossa atividade de hoje agradecendo a presença dos amigos espirituais, a presença de Deus em nossos corações. Fica conosco, nos ampara e nos proteja hoje e sempre. Assim seja. Um grande abraço para vocês e em breve estaremos juntos novamente.